Paz do Senhor, amados irmãos, sou o pastor Joelson. Estamos aqui juntos para estudarmos a nossa última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como assunto da lição o novo homem em Jesus Cristo. E antes de fazermos a abertura da lição, gostaria de convidar os amados irmãos a fazermos uma breve oração. Amado Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, graças te damos neste momento, por este privilégio, pela abertura, Senhor, desta aula. Muitos dos nossos irmãos que estão em casa acompanhando agora, te pedimos a tua bênção, estende sobre a vida deles, sobre a sua casa, Senhor, sobre as nossas vidas. Prepara os nossos corações para que possamos crescer espiritualmente e em nossas vidas, a tua palavra seja fiel e verdadeira. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O assunto da nossa lição, como falamos, trata do novo homem em Jesus Cristo. Temos como textual o versículo em Efésios capítulo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nossa verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, que você vai acompanhar em casa, se encontra em João, no capítulo 3, do verso 1 a 16. Nós não faremos agora esta leitura em virtude do tempo, mas você poderá acompanhar em casa. É uma lição muito importante que nós precisamos esmiuçar e traremos 3 assuntos importantíssimos, que trata justamente do nascimento do homem, o tópico 2, a justificação do novo homem, e o 3, a santificação do novo homem. Em todo o processo de conversão, de evangelização e de amadurecimento espiritual, são importantíssimos para o crescimento de todo ser humano. O nosso autor começa dizendo que é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida. Nos dias que vivemos, dias terríveis, tenebrosos, onde a humanidade tem se afastado dos caminhos do Senhor e tem afundado num aprisco de pecado. A lição vem abordar sobre santificação, sobre regeneração, e isso é importante sabermos. Dentro do primeiro tópico, o nascimento do novo homem, o autor começa dizendo assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Para muitas pessoas é complicado compreender o que é nascimento da água e do Espírito. Quando Jesus fala a Nicodemos, também ele não entendeu. E olha que Nicodemos era um homem, como a Bíblia nos mostra, um príncipe judeu, era um homem culto, um homem inteligente, um homem com certo status social, tinha o conhecimento da lei, mas quando Jesus fala para ele: Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito, ele não compreendeu. E eu acho interessante porque Nicodemos vai até Jesus e não é num horário normal, ele se direciona a Jesus à noite, justamente porque a cabeça de Nicodemos fica comovido pelo aquilo que Jesus estava realizando e fazendo naquela época. No primeiro assunto que o autor aborda, nascido não do sangue nem da carne, eu quero trazer 4 tipos de nascimentos. Nós não podemos abordar profundamente sobre esses assuntos no momento. Primeiro nascimento, nascimento da carne e do sangue, refere-se a um nascimento biológico. Segundo nascimento, o nascimento de Deus, que é tornar-se filho de Deus através da aceitação
da salvação oferecida na cruz do Calvário a todo ser humano. Isso você pode ler lá em João, no capítulo 1, verso 12. Terceiro tipo de nascimento, o nascimento da água, que simboliza justamente o renascimento espiritual. E esse renascimento espiritual tem que ser feito por fé. Sem ser pela fé, o ser humano não conseguirá nascer pela água. E nós vamos esmiuçar isso um pouquinho mais adiante. E o quarto nascimento trata do nascimento pelo Espírito Santo, chamado também do nascimento do Espírito Santo, que é justamente o arrependimento do ser humano dos seus pecados. Chama-se regeneração. Nós vamos também entender como funciona esse processo. A regeneração só pode ser feita e alcançada através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que promove dentro do coração do ser humano o arrependimento dos seus pecados. Sem esse espontâneo arrependimento dos seus pecados, de suas culpas, de suas falhas, não ocorrerá a regeneração. Aí está um segredo. Muitas pessoas até querem aceitar Jesus, aceitam a Jesus, mas não permitem-se passar pelo processo da regeneração. Ou seja, eles querem fazer parte de um grupo religioso, ou de um grupo que se reúne, de um grupo que canta, um grupo que congrega, mas no fundo do seu coração, eles não se arrependem dos seus pecados, não se arrependem das suas faltas. Sendo assim, não ocorrerá um processo de regeneração, que é o principal foco desse primeiro tópico. No segundo tópico, nós lemos que a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. E aí você começa a entender que, além do processo da regeneração, é necessário passar por um segundo processo. E Jesus ensina isso a Nicodemos. Entretanto, Nicodemos não compreende de início. É necessário que algo seja feito que anule o pecado do ser humano mediante um tribunal. Nós sabemos e aprendemos nas lições anteriores, desde o início do trimestre, desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, que o homem abandona a presença de Deus, perde aquela santidade, aquela comunhão, aquele processo íntimo com o Espírito Santo por causa do pecado. Algo muito grave foi feito, algo muito grave foi cometido. E é necessário que, pela lei, algo seja feito que pague o preço desse erro. Somente através de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, pode ser pago esse alto preço. Então o processo da justificação vem tratar justamente disso. A justiça de Cristo, ela promove três coisas que eu gostaria de comentar com os amados irmãos. Primeira coisa, a justiça de Cristo muda a situação jurídica do homem. Quero mostrar para vocês uma prova disso. Aquele homem que estava junto à cruz do Senhor Jesus, e naquela hora, por mais que ele tenha tido toda uma vida de pecado, ele se arrepende e reconhece aquele homem, Jesus Cristo, como o Rei e Salvador da sua vida. Imediatamente, através do ato de arrependimento daquele homem, através da fé daquele homem, o Senhor perdoa e apaga todos os seus pecados. E melhor, Ele promete para aquele homem uma vida eterna, independente do que ele houvesse cometido. Aí você vê a prática maior da justificação. Ou seja, diante de um juiz, há um advogado justo e fiel, que mostra o alto preço que foi pago naquela cruz. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Segundo indício muito forte da justiça de Cristo, é o status de justo. Olha, somente através de um estudo profundo da palavra de Deus, e nós consideramos que há um mistério muito grande envolvido nesse processo da justificação, que embora estudássemos ou fôssemos estudar
toda a história e todo o contexto bíblico, não alcançaríamos tamanho amor. Somente através do amor de Cristo o homem pode ser justificado. Então, o pecador ele alcança um status justo através de Cristo. Não há um intermediário, não há alguém que possa representar um preço maior, nem nos dias atuais alguém que represente este preço. Foi pago uma só vez através de Jesus Cristo. Terceiro indício da justiça de Cristo é os pecados inteiramente apagados. Somente o mais vil pecador, somente um homem que cometeu uma atrocidade, somente o homem que comete os seus erros, os seus pecados, ele sente quão dolorido é no seu coração. Só esta pessoa é capaz de ser grato à altura após sentir o processo pleno da justificação em sua vida. Então aprendemos aqui na lição, no tópico 2, que o processo da justificação é fundamental para o novo homem. A regeneração, ela nos leva novamente à proximidade com Deus. Mas a justificação, ela comprova o preço que foi pago nas alturas. E no terceiro item, que aborda sobre a santificação do novo homem, o autor nos diz o seguinte, que ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Ora, se temos a regeneração, que ela aproxima novamente o ser humano de Deus, temos o processo da justificação, que através desse processo de experimentar o verdadeiro e genuíno amor de Deus, pago com alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário, o homem se sente novamente na presença de Deus. Entra o terceiro processo, que é o da santificação. Só que o processo da santificação, você já deve ter lido na sua revista, que não é um processo de imediato como o da regeneração e justificação. Essa justificação foi uma vez só. Não será mais necessário nenhum outro processo. A regeneração é na hora que se aceita Cristo como seu Salvador. Mas a santificação, ela se diferencia dessas duas outras. Por quê? O autor nos apresenta isso como sendo um processo contínuo na vida do ser humano. Não adianta somente o ser humano experimentar a regeneração, o ato de aceitar a Cristo. Não adianta o ser humano experimentar somente o processo da justificação, ou seja, saber que foi pago o alto preço pela vida, pela alma dele. Mas é necessário passar por um processo, e esse é um processo mais longo, que demanda conhecimento, demanda estudo, demanda paciência, demanda insistência naquilo que você aceitou na sua vida, que é o processo da santificação. Ele aborda esse assunto do processo da santificação em 3 aspectos. A santificação como posicionamento. O autor nos fala assim: no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo de Deus pela igreja. Ou seja, não somente Deus passa a olhar o ser humano agora regenerado, justificado, mas a igreja também local, a igreja também, ela passa a olhar essa pessoa como uma nova criatura. E era isso que Jesus estava explicando a Nicodemos. Olha, Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Sem esses processos, nós vamos ver aqui no final como eles se fundem, como eles finalizam os 3 processos na vida do ser humano. No segundo item do terceiro tópico que aborda sobre a santificação, o autor nos diz o seguinte: o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Olha, esse processo dentre os 3 eu posso dizer que é o mais difícil, porque agora não remete à cruz, agora não remete somente a um ato de dobrar o joelho e dizer que o Senhor é Deus.
remete ao ser humano, remete à responsabilidade desta pessoa que aceitou o Evangelho, que aceitou o sacrifício da cruz, conduzir a sua vida, a sua casa agora em santificação, envolvido num processo contínuo de busca da santificação. E na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. O Senhor Deus, Ele é tão bom que não nos deixa sozinho para adivinharmos, nem deixou Nicodemos para tentar adivinhar o que é esse processo da santificação. Ele nos dá uma bússola. E a nossa bússola primeira sempre foi, sempre será a Bíblia. É através dos 66 livros contidos na Bíblia que você há de compreender todo esse caminho do processo da santificação. É uma luta contínua do ser humano. Não é apenas um domingo que você presta culto ao Senhor que ocorrerá o processo da santificação. Não é simplesmente o fato de você evangelizar as pessoas lá fora que você já terá cumprido o processo da santificação. Eu posso dizer que adotar uma palavrinha que a Bíblia muito nos fala, que é vigiar. Durante todo o processo da santificação, esta palavra tem que estar de contínuo presente. Então, o processo da santificação irá nos conduzir por um caminho doloroso, sim. Não é à toa que o Senhor falou em sua palavra que o caminho que conduz à salvação, esse caminho é estreito. O Senhor ali já estava predizendo o processo que o ser humano deveria passar. A salvação Ele garantiria como justo, advogado, perfeito advogado, homem perfeito nas suas ações. Entretanto, somente o ser humano poderia alcançar a salvação eterna passando por esse processo da santificação. Quero fazer aqui no finalzinho desta lição um resumo muito claro que eu trouxe sobre a água e o Espírito, só para entendermos melhor esses três processos. Durante a leitura da Bíblia, que o Senhor nos orienta, vamos entender um pouquinho sobre o que é a água. A água, ela simboliza algumas coisas interessantes. A água, nós sabemos que ela lava. A água, nós sabemos que através dela nos dá pureza, nos dá uma sensação boa, um bem-estar, porque ela limpa. Então, o simbolismo da água tem tudo a ver com o processo da regeneração. Através desse processo de limpeza, de purificação, alcançamos a regeneração e nos tornamos um novo homem. Mas o que simboliza então o Espírito? Nascer da água, nascer do Espírito. Jesus está dizendo a Nicodemos: olha, é necessário você passar pelo processo da regeneração e é necessário você passar pelo processo do arrependimento. O arrependimento simboliza o Espírito. Por quê? Porque somente através da pessoa do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano é que o homem consegue arrepender-se dos seus pecados. Se não houver um trabalhar do Espírito Santo na vida do ser humano, ele não vai compreender o processo da graça, não vai compreender o processo da salvação. E somente através também do processo da graça e da salvação, que são doutrinas bíblicas, é que o homem reconhecerá os seus caminhos errados. Como ele se afastou de Deus e como ele pode agora novamente voltar a ter essa intimidade com o Senhor. Então, o que Jesus está dizendo a Nicodemos nesta lição, está dizendo a mim e a você, é que nós precisamos entender esses três processos: regeneração, justificação e santificação. Sem esses processos, o homem não poderá nascer de novo, o homem não poderá se tornar um novo homem. E esse novo homem só tem um caminho a seguir, que é justamente o encontro, a preparação para aquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar o seu povo na terra. Por isso, amados irmãos, eu gostaria que cada um de vocês lesse atentamente essa lição, a 13ª. Ela é um resumo de todas as outras lições que nós vimos desde o início do trimestre. Mas leve muito a sério essa leitura e você vai entender que o Senhor, Ele quer sempre o melhor para a humanidade. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam alcançados e salvos através da salvação que Ele já
nos garantiu. Para isso, basta que você, que ouviu esta lição de hoje, se você se encontra faltoso num desses processos, dobre o seu joelho na sua casa e nós vamos orar agora, para que o Senhor continue te abençoando, o Senhor continue trabalhando na tua vida, para que você consiga alcançar esses 3 processos. Feche os seus olhos nesta hora, nós vamos fazer uma breve oração. Amado Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, te pedimos nesta hora, a todo ouvinte, que neste dia separou estes breves momentos, Senhor, para estudar conosco a Tua Palavra, nesta última lição do trimestre, que fala sobre a necessidade do homem passar por esses 3 processos. Senhor, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pelo processo da regeneração. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha nos abençoar, nos fortalecer para que possamos continuar dentro desse processo da santificação. E a Tua Palavra diz que sem este processo ninguém verá a Deus. Por isso é importante compreendermos tudo aquilo que abrange o processo da santificação. Mas nós sabemos, Senhor, que em Ti nós somos mais que vencedores. Por isso declaramos a nossa dependência completa da Tua presença em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Fica conosco neste momento tão tenebroso que a terra está passando, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Ver principalmente que a Tua vinda está às portas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe.